Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo, sou o supervisor comercial do 3R Lab e em nome do 3R Lab do Grupo Reagro, agradeço a presença de todos aí nessa 23ª edição do curso online de interpretação de análise de forragem, ministrado pelo professor Dr. Marcelo Ramos, ok? Eu agradeço a presença. Hoje, 31/3, né, já se foram aí 25% do nosso ano, mas tem muita coisa boa ainda para acontecer. Muitos treinamentos mensais irão acontecer. Peço que sigam as redes sociais do 3R Lab, do Reagro. Tem muita coisa boa, webinar voltado para o agronegócio para todos. Tudo bem? Eu agradeço a presença e passo a palavra para o Dr. Marcelo, que vai estar passando aí aproximadamente 1 hora com vocês, falando sobre a interpretação do laudo do 3R Lab. Ok? Boa noite, pessoal. Gustavo, o André Fernandes deu um feedback que o áudio estava baixo. André, talvez seja o seu também, tá? Vê se não seja o seu volume, porque o meu que está muito bom. Eu tô te escutando bem também, Marcelo. Tá, talvez é o computador da pessoa ou o telefone, né? Aqui o áudio está ok também. Ok. Você não vai apresentar o 3R agora, no meio, né? No meio, por favor. Beleza. Vamos lá, né, gente? Vamos lá aqui. Ok aqui também. Ok. Pessoal, a tela tá boa, Gustavo? Sim. Eu vou deixar ela assim mesmo, que eu acho que é muito legal. Nosso objetivo aqui hoje, a gente faz treinamento mensal, tá? O Gustavo, hoje, ele tem todo o centro-oeste do Brasil e o norte, nós atuamos em Goiânia, o Gustavo está lá para ajudar vocês. E se vocês quiserem um treinamento para a equipe de vocês, a gente faz para o Brasil inteiro, para várias empresas, específico para os clientes de vocês também, a gente está à disposição, tá? Então, eu vou falar um pouco de interpretação de análise bromatológica. O 3R Lab é uma empresa de um grupo de empresas, dentre elas o Reagro Consultoria, o Reagro Educação, o IDEAGRE, o próprio 3R, o Reagro Pesquisa e a Biomimo. O nosso laudo, inclusive, já está diferente do que está aqui hoje. Tá? Eu só estou esperando atualizar algumas coisinhas, mas de uma maneira geral, o laudo 3R tem muitas informações. E uma coisa que a gente tem escutado nas discussões, nos treinamentos, é falar assim, Marcelo, mas quantos por cento disso, quais variáveis são importantes? Eu falo para vocês, se elas estão no laudo, elas são importantes. O que a gente precisa é cada dia aprender um pouquinho mais para saber interpretar todas elas, porque senão ela não estaria no laudo. Então, vocês têm um laudo aí, que ele é o mesmo laudo que tem no mundo, que tem de mais novo e avançado no mundo, na mesma hora que o nutricionista está indo na Califórnia, Wisconsin, Missouri, onde você imaginar, na Flórida, na Europa, no Japão, os mesmos laudos tem aqui, idêntico para você hoje. Então, o que eu tenho a dizer? Tem muita coisa no laudo, a parte de proteína, de aminoácidos, de minerais, de carboidratos, extremamente importante para ruminantes. 2 deles muito importantes, que é a parte de FDN e amido. Perfil de alimentação, ácido graxo, aqui nós vamos falar especificamente de gordura, porque estratetério o que a gente faz é uma analogia, estratetério é como se fosse proteína bruta. Hoje a gente já fala de aminoácido. Estratetério, hoje a gente já fala de ácidos graxos, que é o próprio elemento. Toda uma parte de digestibilidade, o FDN, que está ficando muito legal, que é um fator de enchimento de ruminante, digestibilidade do amido também, alguns cálculos, dentre os 2 mais importantes para a formulação KD do FDN e KD do amido. TTNFD, nós vamos discutir para vocês, muito importante nesse momento de alto preço de commodity nós estamos vivendo, valorize as forragens de alta qualidade. Você vai minimizar o uso de farelo e de milho, porque vai fermentar mais. Alguns cálculos energéticos, aqui algumas plot de algumas digestibilidades, e a inclinação disso vai ser o KD e alguns indicadores. Mas, de maneira geral, nós vamos passar alguns indicadores, deixar para vocês no final o que é a média do Brasil, né, mínimo, máximo e o padrão, e volto a dizer,
Marcelo, eu quero a média do Paraná, vejo que tem gente aqui do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Tocantins, de salada de milho, de pré-secado, de feno, de pastagem, de braqueado, o que for. O Gustavo está aí para isso. Nós temos isso. Tá? Nós temos um BI, que é um software de business intelligence para gerar o que for preciso para clientes. Então, o que nós temos hoje? Pode ir perguntando, eu estou vendo que teve mais alguma informação no QIA, Question and Answers, ou de preferência no QIA, pode colocar as perguntas, tá, pessoal? QIA, tem uma caixinha de QIA. Até o pessoal colocou aqui, ó. Question and Answers, tá? Pode ir perguntando que a gente vai vendo aqui, vai tentando responder para vocês. Esse é um roteiro que nós vamos falar hoje, tá? Não muito profundo, existem outras maneiras de aprofundar, mas é uma abordagem legal. Nós precisamos entender a diferença de NIRS versus químico, principalmente em forragem, importância da amostragem, matéria seca, carboidratos, proteína, gordura, perfil de fermentação, minerais, valores energéticos, aqui tem a discussão do NDT, análise de água, KPS, tamanho de partícula, amido fecal, que agora, com o alto preço de commodity, está ficando muito inteligente e muito importante. É uma ferramenta muito legal de ser feita na propriedade. Penn State, algumas estatísticas. Então, vamos lá. Falar um pouquinho aí de NIRS versus químico. Você tem uma amostra de uma fábrica, um pré-secado, um feno, uma ração, um proteinado, o que você quiser. O 3R faz todas essas análises, da dieta completa, do pré-parto. Você quer mandar para o laboratório. A primeira coisa que você vai ver no formulário é o seguinte, você quer que faça análise química. O que é químico? Vai digerir, tem ácido, base, vai pôr fogo, esse é químico. Ou você quer uma via luz, que é via NIRS. Você escolhe. No 3R, eles vão te dar o mesmo resultado. A vantagem é que o NIRS fica pronto no mesmo dia. Isso foi um dos benefícios de se pensar de ir para Goiânia. Que o pessoal do Centro-Oeste e Norte mandava para lá, demorava o trânsito. Agora não. Os clientes, a primeira coisa que disseram, falaram, não, agora ficou muito bom, porque eu deixei ainda outro dia está pronto. E se deixar até no meio-dia, fica pronto no mesmo dia. O que é NIRS? É um equipamento, tá? Quem estiver próximo aos laboratórios, quem estiver próximo a Chapecó ou Lavras ou Goiânia, pode visitar, todos eles têm NIRS, que emite um feixe de luz e tira uma foto. Essa foto é um espectro, ele tira uma foto. Esse espectro, essa curva, eu correlaciono estatisticamente, matematicamente, com a análise química. Então, eu não preciso ficar fazendo análise química. Só que tem um porém que chama-se manutenção de curva, que nós vamos falar para vocês. Então, o 3R Lab, por exemplo, é o único laboratório que é certificado pelos Estados Unidos, você vê no nosso novo laudo, pelo NFTA, National Forest Testing Association, que é um comitê que se reuniu há anos atrás e falou assim, está tendo um monte de laboratório, eles não estão fazendo controle de qualidade, nós vamos criar um controle de qualidade, nós vamos secar dieta, sei lá, de milho, de alfafa, que é muito importante para ele, feno, pré-secado, e vão mandar para esses laboratórios. E de acordo com o resultado que eles derem, eles vão ser aprovados ou não. Pronto, sumiu, limpou, ficou 4 grandes laboratórios. Dentre eles, o principal, que é o Rock River, que é o nosso parceiro. Então, o 3R tem esse selo. O 3R é um único laboratório no Brasil que nós recebemos essa amostra dos Estados Unidos, analisamos via NIRS e falamos, então, tem 40 de FDN nessa slide de milho, tem 30 de FDN de amido nessa slide de milho, tem 20 de proteína bruta nessa alfafa, os caras falam, tá certo. Então, hoje nós podemos dizer que o mesmo laudo que você recebe aqui, se você pudesse mandar sua amostra para os Estados Unidos, seria a mesma coisa. Marcelo, desculpa interromper. Então, estão pedindo para colocar no modo de apresentação, por favor. Beleza. É porque eu estou com 2 telas, eu preciso apresentar na outra tela. Espera aí. Porque se eu colocar a apresentação, ela vai apresentar na outra tela. Só um minuto. Voltou? Acho que agora vai dar certo. Está um pouquinho lento aqui, mas acho que vai. Tá ok? Agora sim. Beleza. Então, o 3R tem todas as certificações do Brasil para solos e análises químicas e o único que tem do NIRS Internacional. A certificadora pega lá uma amostra de solo e fala assim, analisa esse solo aqui para mim. Tem que dar o pH, matéria orgânica, cálcio, fósforo, tem que dar o que está falando que tem que dar. E mesma coisa, você pega uma certificadora que manda lá um pré-secado, um pasto, que tem 50% de FDN. O NIRS está ligado ao laboratório químico.
Então, se o seu laboratório químico estiver errado, por quê? Porque você compra reagente mais barato, você não seca, não moe direito, não é 1 milímetro, não tem tamanho geométrico médio, não agita, não faz um tanto de coisa. Tem um tanto de coisa no laboratório que você pode fazer, como em qualquer indústria, que faz a análise ficar mais barata para poder vender mais barato. Mesma coisa minerais, vocês estão muito ligados à indústria de minerais. Quanto que custa o mineral médio hoje? R$5.000 a tonelada. Não, eu te vendo por 3 mil o mesmo mineral, com os mesmos elementos. O bom senso vai falar para você, não tem os mesmos elementos. A indústria faz isso, a gente sabe disso, a gente analisa, porque sabe que o produtor não vai analisar toda a carga. Então, eu posso ir lá no 3R e falar assim, não, vamos vender análise mais barata, mas se ele tiver que vender mais barato, eu vou ter que comprar um ácido sulfúrico mais barato. A gente comprar o ácido sulfúrico 70, ele muitas vezes entrega com 40, não digere direito os minerais. Não é isso que nós buscamos excelência. Por isso que nós temos todos os selos. Então, se o seu laboratório químico estiver errado e o seu NIRS estiver calibrado, o seu NIRS não está errado, ele está certo, só que está certo com algo que está errado. Ok? O bom é isso aqui, ó. Você tem um laboratório químico, não tem como você ter um NIRS sozinho trabalhando. Ele vai ter de 10 a 15% das amostras que são outliers, é errado. Só que você não sabe quais são, porque você não tem um estatístico por trás de você. Quem tem um NIRS sozinho, em um laboratório que entrega análise, ele não tem, e nós sabemos disso, porque nós vivemos isso, um estatístico ou matemático ajudando, falou assim, pega essa amostra aqui do fulano, esse laudo dele tá errado. Ele nem vai perceber. E vão fazer uma análise química. E esse processo tem que ser feito. Tá? Então, isso que nós temos que buscar, uma análise química de 50 e um NIRS de 49, 51. Ou você pode ter análise química boa, né, o certificador de 50, o seu químico está errado e o seu NIRS também não está calibrado. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. O NIRS é o reflexo do químico. E os dois têm que estar alinhados. Há um valor que é certo. Ou você pode ter um bom laboratório químico, mas o NIRS não está calibrado. Então, tudo isso gera as diferenças. Mas a análise do 3R dá um valor diferente do laboratório XYZ. Dá sim. Agora, o que eu falo para todos vocês, quando você for trabalhar com um laboratório de leite, de sangue, o seu próprio laboratório, do seu próprio sangue, quando você for fazer teste de Covid, de fazer qualquer coisa, olha certificados. Vê se eles são certificados. Porque a certificação te garante que eles estão seguindo o que tem que ser feito e estão entregando resultados que são verdadeiros. Não tem certificação, aí você não sabe o que está acontecendo. É o famoso samba do crioulo doido. E isso é muito comum. São laboratórios que vão te cobrar barato. Aí você pergunta, você tem que fazer, você vai fazer o que com a análise? Você vai confiar? Você economizou 30, 40, 50 reais numa análise? Você vai fazer toda a sua adubação de fertilizante, aí em vez de produzir 60 sacos de soja, você vai produzir 50, 55, você perca 5. Quanto que vale isso? Você fez toda a sua formulação de dieta em cima de um laudo que, em vez de dar 50 de FDN, ele deu 55, não te deixou usar mais forragem. Você perdeu 3, 4 quilos de leite aí, tem que colocar mais soja ou milho para recuperar isso. Quanto que vale isso? Vezes o número de vaca. Então, esse é importante. É o que você vai fazer com o resultado. Aqui está um exemplo de NIRS. É só todos os selos de certificação do Brasil. E, esse aqui está até atualizado, no acima de 2019. O único que tem esse selo aqui, ó. Esse selo, ele é pesado, ele é importante para nós, tá? Porque quando alguém questiona alguma coisa, eu tenho para mostrar para ele todo o nosso histórico de selo e a gente ainda faz análise química para mostrar para ele que o resultado está ok. Certo? Ok. Pessoal, para qualquer laboratório, leite, tem muito desafio disso. O cara vai lá coletar o leite, achei que o nutricionista deu 6% de gordura. Falei assim, não. Ou deu 2% de gordura. O cara fica louco, errou na dieta. Falou, não. Ele não misturou o leite, pegou o leite do final, pegou o leite do meio. Não tem proteína. E aí vai. O nitrogênio do leite deu 30. Falou, não. Amostragem. Solos. De repente, a fazenda tem um nível de fósforo lá, de um ano para o outro, dobrou o nível de fósforo. Falou, não, agora eu vou economizar no fertilizante. Aí quem tem histórico e um bom senso fala, não tem como eu dobrar o nível de fósforo numa lavoura de um ano para o outro. Eu posso aumentar X%, mas dobrar? Será que não foi a amostragem? Foi de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, tem um metro, você está colocando gesso e colocar cálcio profundidade para evitar problema de safrinha, etc. A amostragem é tudo. Não peça para alguém mostrar para vocês, a não ser que você treinou essa pessoa. Treine essa pessoa, nós vamos mostrar aqui, e a gente pode ajudar, tá? Para fazer uma boa amostragem da sua ração, do seu silo de ração. Nós ajudamos hoje várias pessoas que se auto de preço de ração, ele quer saber se tem mesmo que está comprando.
Com o seu mineral, a gente faz análise do espectro de plasma. Com o seu silo, amostra direito. Se você pegar um mineral, por exemplo, você está comprando uma ração. Eu quero ver se tem mesmo 16 de PB, X de amido e tal. Eu vou lá, vou no saco lá, pego uma amostra e vou para o laboratório. Não pode. No caminho, ela vem decantando, os elementos vão descendo, você tem que virar 10 vezes o saco. Eu vou falar isso para vocês. Então, a amostragem é muito importante. No site do 3R, tá o site aí, www.3rlab.com.br, tem um monte de vídeo ensinando como é que é a amostra, inclusive pagar de corte. Super legal. Nós vamos fazer aqui o básico. Grande parte das amostras de vocês, pessoal, vem de silo. O nosso método mais comum de armazenar alimento do Brasil é a trincheira, apesar que a superfície funciona super bem. Então, você está na frente de um silo, está na frente dele, você está em pé para ele. O que é a base da amostragem? N. Então, tem várias amostras pequenininhas que representam uma. Não faz sentido de qualquer coisa você ir lá e pegar uma amostra. Assim, não, mas esse cara me vendeu semente aqui, falou que ia dar 30 de diâmetro, está dando 15. Mas você pegou uma amostra. O silo é um salame, muitas vezes desuniforme, porque nós demoramos 7 a 10 dias para fechar o silo. O seu silo, se a planta seca na média meia, uma unidade de matéria seca por dia, são 10 unidades percentuais do começo ao fim. É uma planta completamente diferente. Você pode pegar uma planta de 25 que você começou a silar, que não deve ser feito, você vai terminar com 35. Olha a diferença de amido e fibra que tem. É outro material. Então, na frente dele, 3 amostras parte de baixo, 3 do meio, 3 de cima e uma aleatória. Pega com o garfo, tira e pega a parte que estava no silo. Põe no balde. 10 amostras. Marcelo, eu preciso fazer desse jeito, é 3, 3, 3. Não, você pode fazer do jeito que você quiser. Pode fazer um X, um Y, um Z. O que nós do laboratório temos que ter é uma recomendação. Essa é a nossa recomendação. Vocês são formados, agrônomos, veterinários, tecnistas, proprietários. Vocês precisam pensar. E o bom senso. Pode fazer do jeito que você quiser. Não, você vai dar a parte da silagem que está podre, que está com fungo, bugado? Não. Então você vai coletar? Não. Tá? Colocou num balde, pega uma mesa limpa, porque cinzas, terra, né, que tem cinzas, contamina a amostra, pega uma mesa limpa, põe lá, mistura bem. Mistura bem essas 10 amostras, divide em 4 fatias de pizza, exclui 2 fatias. Aí essas 2 que sobrou, você mistura de novo, divide em 4 fatias e pega 2 mãos cheias. Essas 2 mãos, você passa um plástico transparente que você comprou no supermercado, faz uma bola, fura, aperta e faz um mini silo. Tá? Então, você pegou uma amostra que não estava exposta ao oxigênio, na verdade, ela já estava um pouco exposta porque ela estava ali na frente, a gente tentou minimizar pegando de trás, e você colocou ela sem oxigênio nenhum. Tem 2 maneiras de você conservar alimento. Uma é com ácido, a outra é com oxigênio. Por isso que em pré-secado a gente não coloca ácido nenhum. Só que nós colocamos 7 camadas de plástico. Eu não preciso do ácido, só que também não tem oxigênio. Aí eu conservo. Ok? Essa sua amostrinha pode ficar 7 dias, 10 dias, não tem problema, até chegar no laboratório. Não precisa congelar. Uma amostra e uma análise que nós estamos fazendo mais e mais e mais, pessoal. A dieta que você formula, nós aprendemos isso na faculdade, isso é real. Nós estudamos isso um monte de vezes, isso é real. A dieta que você formula, pode ser para o porco, para aves, para camarão, pode ser para que for. Ela não é a mesma dieta que cai na frente do animal. Tem uma diferença. A analogia que eu faço é o seguinte. Você quer emagrecer. Você vai no nutricionista e um cara para ir na academia. Lá. Ele vai te passar uma dieta. Ele sabe o que você tem que fazer. 4 vezes no dia, você vai comer de 4 a 4 horas. Você vai comer 200 gramas de carboidrato, 250 de proteína, papapá. Beleza. Não pode beber água, um monte de coisa. Essa é a recomendação que ele fez. Ele foi num software para fazer o seu peso, e quando você quer perder e tal. Ótimo. Você tem quanto de gordura que chegar tanto. Ótimo. Isso que ele te passou. O que você fez é diferente do que ele pediu. Como consequência, você tem um resultado diferente. Esse é o nosso desafio com os animais na fazenda. A gente pode dar a mesma dieta para 100 produtores com todas as instalações idênticas, com vacas idênticas. 20 vão ficar ricos, vão comprar os 20 que quebraram, e 60 vão continuar reclamando. Por quê? Porque existe um fator muito mais importante na fazenda, ou em qualquer negócio, que chama-se gestão. Então, um fator que nós temos que ter, ainda mais agora com o preço commodity, é minimizar a diferença entre o formulado e o na frente do animal. Então,
por que eu quero isso? De forma muito clara, porque tem muito dinheiro aí, que a gente pode cortar muito ingrediente na fazenda. Eu vou passar a Penn State em 10 amostras da linha do coxo. A Penn State é uma peneira. Idealmente, a Penn State fica na fazenda e a fazenda faz toda semana em um lote diferente, sem avisar os tratadores. É o principal causa de variação em produção de leite e carne é a variação na dieta. O que causa variação na dieta é o que tem mais na dieta. O que mais tem na dieta é uma vaca? A forragem, que é o silo. Então, eu peguei 10 amostras, passei na Penn State e eu vou colocar lá quanto que deu a variação na peneira de 8 milímetros na peneira de baixo. Tem que dar menos de 5%. Se não der, significa que no começo do silo é picanha, no meio contra filé e no final é pão de peito. Não pode. Não pode. Isso é péssimo. Para cada meia unidade de variação no coeficiente de energia líquida, você vai perder 3,5 litros de leite. Uma vaca é o animal mais sistemático que tem. Ela vai no mesmo restaurante, na mesma mesa, com o mesmo garçom, com o mesmo horário, com o mesmo prato, com o mesmo refrigerante, tudo igual. Se mudar uma coisa, ela não vai mais. E é o que acontece. Ela tem a cama dela, ela tem as amigas dela, ela tem o lugar dela para tirar leite, ela tem o lugar dela para comer e ela quer comer sempre, se possível, a mesma coisa. Mudou, ela não come. Tem pouca variação? Aliás, tem muita variação? Vai lá no vagão, ordem os ingredientes, nivelamento, matéria seca, tem um monte de coisa para você fazer. Vai arrumar isso aí. Porque isso está te causando muitas perdas, eu acabei de falar. Cada meia unidade de coeficiente de variação. Na dieta, você perde 3 litros de leite. Quem que pode perder 3 litros de leite hoje? Nesse preço commodity. Então, eu estou falando, aí tem muito dinheiro. E nós estamos ajudando muita gente. Depois que você fez isso, você tem que se certificar o seguinte. Ok, ela está constante. Mas ela está constante com o que eu quero? Porque pode ser que eu estou formulando para 16 e ela está constantemente com 14. Porque eu estou considerando um farelo de soja de 48, ele é 46. Eu estou considerando minha silagem de milho com 8 e ela está com 7. Não sei. Então, aí é o segundo passo que tem que dar. Coleta, faz 10 amostras logo após passagem de vagão. Faz uma amostra igualzinho da silagem, né? Mistura, quarteamento, exclui 2, mistura de novo, pega 2 mãos e pede para analisar. No laudo 3R, você vai ter matéria seca, que é extremamente importante, FDN, UFDN, que nós vamos falar que o animal vai consumir no máximo 0,5% do peso corporal, amido, digestibilidade do amido e digestibilidade de fibra. E proteína bruta. São números e estratégia extremamente importantes para você estar próximo. Tá? Então, muito legal. Pasto, bom senso. Você pode andar como um W, um Z, um X, do jeito que você quiser. Anda, pega 10 amostras, não faz cortamento nem nada e manda para o laboratório. Só que você vai coletar a altura de manejo que você quer, que o gado está comendo. Você não vai coletar até o chão, a não ser que os seus animais estejam consumindo até o chão, que não é recomendado. Normalmente, no mundo inteiro, de uma forma ou de outra, adota-se o famoso pastejo, que vem lá do pesquisador de Missouri, que é o famoso take half, leave half. Ou seja, pega metade e deixa metade. Você vai entrar com 50, você vai sair com 25. Você vai entrar com 40, você vai sair com 20. Você vai entrar com 1 metro, você vai deixar 50. Por um monte de questões de carboidrato na raiz, um monte de coisa. Então, se você vai entrar com 1 metro e sair com 50, você vai coletar de 50 até 1 metro. Você quer saber o que o animal está consumindo. Você não vai coletar de 1 metro até o chão, ou 1 metro até 20, porque não vai consumir aquilo ali. Ok? Muito importante essa questão aí. Qual a distância de cada amostra no coxo? Ah, Luciano, isso é bom senso, tá? Você vai ter o seu coxo lá, não sei, você vai... não tem importância a distância exata. Eu vou te falar assim, for 100 metros, 10 metros cada um. Não precisa ser preciso assim, não. Usa o bom senso para que você tenha depois a noção de assim, não, o começo do coxo é igual ao meio, que é igual ao final, tá? Então, você vai andando, você divide no bom senso em 10 partes iguais, tá? Não tem muito mais do que isso, não. Mas boa pergunta. Fêmea pré-secado, pessoal, se você rolar e coletar só um pedacinho aqui com a mão, você está coletando um pedaço do campo. Tem que ter uma probe, que é um ferro afiado, depois o Gustavo pode ajudar com isso aí, você vai coletar 10 fardos, se você quiser saber realmente o valor dos fardos. Você vai coletar um fardo só, a variação que existe no fardo, ela é tão grande que muitas vezes a gente nem fala para coletar, porque eu não sei o que foi feito nesse fardo que não foi feito no outro fardo, ou numa outra gleba, seria essa semelhança. Então, precisa de probe, precisa de coletar 10 amostras. Essa amostra hoje nós estamos recebendo muito no 3R. Por quê? Com alto preço de soja e alto preço de milho, o que a gente tem ajudado muita gente? Primeiro faz a análise da dieta com a Penn State. Tem pouca variação, tem muita variação, vai no vagão. Corrige você primeiro, tem muito dinheiro aí.
tem pouca variação, faz análise de dieta. Tá longe, aí você vai começar a entender. O farelo, a silagem, o que tem, o que não tem. Até, tem muita gente que está formulando para 30 de amido e tem 25. Eu falei, não, eu estou perdendo leite aqui, eu posso aumentar o amido e diminuir o farelo de soja. O milho é mais barato que o farelo. Tem muita coisa legal. E o segundo ponto, maximizar a forragem. Se você puder, nós vamos ajudar um pouquinho e falar assim, Marcelo, eu posso subir forragem na minha dieta? Forragem pode ser pasto, pode ser feno, pode ser pressecado, você vai de sorgo, aveia, azevém, milhos, o que for. Depende, vamos ver o laudo. Se você puder, maximiza, porque quanto mais forragem, mais barato o seu leite ou sua arroba produzido. Segundo, maximiza o uso do amido. Maximiza o uso do amido, vindo da silagem de milho ou do sorgo, ou da ração, ou do próprio milho, milho grão ou grão úmido. Como que eu sei se o amido está sendo utilizado? Através da análise de amido fecal. Então, eu vou lá no lote e vou coletar 10 amostras do chão, tiro a parte de cima, pego a parte do meio e põe no balde. Ou do reto. Essas 10 amostras eu mexo muito bem, né? Pego um pratinho de aniversário de papel, pego uma amostra, põe nesse pratinho, depois misturo de novo, pego 3 partes, esparrando nesse prato de papel. E aí tem uma coisa importante, precisa secar. Mas você quer chato, não sei o que. Então não seca. Mas eu congelo, pode congelar, não dura. Põe nitrogênio, também não dura. No caminho para o laboratório, seu amido já foi consumido. Aí deu um amido baixo, falso. Seca. Quando você seca, você para o processo de fermentação. Então você seca com secador de cabelo, com micro-ondas, com coaster, com air fry, o que você quiser. Vira, você tem uma capa, um pedaço seco de material. Pronto, virou um feno. Vai dar 10%, 8% de umidade. Você pode mandar do jeito que você quiser. Essa análise é importante, porque é basicamente o seguinte. Cada unidade que tem ali nas fezes de amido, você está perdendo 300 ml de leite. Então, se o seu laudo deu 10%, a meta é 5%, abaixo de 5%, deu 10%, aí você vai lá, vai pedir para moer mais fino, você está comprando milho. Não, filho, eu quero mais fino, porque depois eu vou medir o amido fecal, porque depois eu vou ver o leite. Você vai pagar o mesmo preço, só você pedir para ele moer mais fino, só que ele vai gastar mais energia. Você passar daí você deixar o grão muito mais tempo fechado, o ano que vem você processar mais o grão da silagem, pôr água na dieta, um monte de coisa para você fazer. Você passar de 10 para 9, para 8, para 7, cada unidade você ganha 300 ml, de repente você ganha 1 litro de leite. Você não fez nada na fazenda, você não comprou mais nada. E esse litro de leite não está te custando mais nada. É muito importante o técnico ser técnico nesse momento. E nós estamos ajudando muita gente. Fala para vocês passaram 5 anos fazendo agronomia, veterinária e zootecnia, e eu digo, agora é hora de separar os homens dos meninos. Enquanto está tudo muito bem, tudo muito bom, é a analogia que eu faço. Todo mundo é seu amigo. Na hora que você quebrou, você vai ver quem é ou quem não é amigo. Enquanto está tudo muito bem, muito bom, com preço do leite e commodity de baixo, você faz dieta no papel. No Excel, até mesmo faço no NRC de 2001, tem 20 anos desatualizado, não tem problema nenhum. Na hora que apertou, tá peneirando mesmo, aí precisa do profissional. Aí tem que dar um passinho para sair da zona de conforto. Né? Ok. Muita análise de ração e mineral. Tá? Não pega um saco só. Não é representativo. Vira 10 vezes, mostra 10 sacos com calador e manda para o laboratório. Se for ração, proteinado, mineral, a gente vai via plasma, espectrofotômetro de plasma. Take home, levar para casa. N é muito importante para a amostragem, tenha bom senso e sem necessidade de congelar. Mais alguma pergunta aqui? Essas análises são todas feitas no método NIRS? Não. Carlos, você escolhe. E outra coisa, quando for análise de minerais, você não tem escolha. A gente só faz via espectrofotômetro de plasma, que é análise química. O plasma do 3R é o mesmo que tem na Petrobras, que determina a contaminação do petróleo. Ele vai em ppb. Grande parte dos laboratórios tem absorção atômica, que vai em ppm, 1000 vezes mais preciso. E eu não preciso diluir, que é onde está um grande desafio com a absorção atômica. É mais barato por análise, só que eu erro muitas vezes na diluição. Então, se quer fazer cálcio, fósforo, potássio, magnésio, iodo, zinco, o que for, de qualquer coisa, de uma ração proteinada, dieta, do preparo, tem decade também, a gente faz, é no plasma, ok? No chat,
Pessoal, eu peço para centralizar as perguntas no QIA, tá? Senão fica um pouquinho perdido aqui, mas vamos lá. Já realizaram alguma análise de câmbio de composto? Sim, câmbio de composto é extremamente importante você analisar para ver quanto que vale. Você comprar ou para você vender. Aí a parte, ela entra com fertilizante orgânico, que o Gustavo pode ajudar vocês, tá? Eu não estou conseguindo desses. Bom, acho que era isso aí. Legal, matéria seca. Matéria seca, pessoal, é extremamente importante porque é o que o bicho come. Então, isso aqui é comum de acontecer, né? A gente tem os dias aqui e um silo. Esquece o inglês. Silo de qualquer coisa. Está mais seco, ele vai ficar mais seco. Está mais úmido, mais chuvoso, que for mais úmido, seco, úmido, seco, úmido, seco, úmido. Isso aqui acontece todo dia. Essa variação faz com que o cara fale assim, quantos quilos de silagem dá para sua vaca? Ele vai falar 30. Beleza. 30, no dia que ele tiver com essa matéria seca, 30 quilos de matéria natural, é uma quantidade. No dia que ele tiver com essa matéria seca, é outra quantidade. Então, ele vai variar, se ele está dando 10 quilos, de 8 quilos de matéria seca até 12 quilos, se ele tiver mais úmido, se ele tiver mais seco. Essa variação é a principal causa de variação na dieta. Porque eu acabei de falar para vocês, isso vai impactar de forma drástica o FDN, o amido e a proteína bruta, que são muito importantes. Isso acontece em grande parte dos silos brasileiros. Por isso que é importante fazer matéria seca na fazenda. Como, Marcelo? Com póster, micro-ondas, a gente está testando agora para dar para vocês certinho o air fry, já é feito um monte de lugar, um secador de cabelo com cano de PVC, um escorredor de macarrão, do jeito que você quiser. Faça matéria seca. Para nós, o que importa é quanto que o animal comeu de matéria seca. Muito importante. Carboidrato. Tanto carboidratos como proteínas, o que importa, eles são classificados em 3 categorias. Uma parte que degrada muito rápido e uma parte que não degrada. Aí nós já separamos, sobrou um. A é que degradou rápido, pode ser proteína também, não é só carboidrato. E C não degrada. E B é o que sobrou. Então, por exemplo, eu não vou aprofundar isso aqui e vou até fazer um anúncio onde nós vamos aprofundar. O que degrada rápido? Açúcar, a 40, 60 por hora. Quase todos os alimentos têm lá açúcar. É um nutriente que está no farelo de soja, no milho, na silagem. Tem açúcar. A silagem tem pouco porque foi fermentada. Então, ela é A, ela degrada rápido. E o que não degrada? A lignina. Quanto que degrada a lignina no rumo? 0. Quanto que absorve o intestino delgado? 0. Por isso que ela é seca. E os intermediários? Os intermediários é amido. O amido vai degradar de 5, 7 até 25 para a gente aqui no Brasil. Isso aqui impacta muito a formulação de dieta, que é o KD, nós vamos falar depois. E o FDN, né? Tem FDN de 1 até 8, 9, dependendo da qualidade da fibra, que também impacta muito a produção de leite. E fibra solúvel. Então fica para casa. Está no áudio de vocês, nós vamos voltar lá. Que degrada rápido, que não degrada e o que sobrou. Então tá lá. FDN, fibra indetergente neutro. Tá? Então, o que tem nesse AFDN aqui do 3R? Celulose, hemicelulose, lignina e cinzas. A gente queima esse FDN, subtrai cinzas e fica só o FDN-MO. Ou seja, esse FDN aqui não tem cinzas. Ele só tem celulose, hemicelulose e lignina. Essa diferença é um indicador importante e pode ser muito grande. Qual FDN utilizar? O MO, o matéria orgânica, que ele é só celulose, hemicelulose e lignina. Quando você tiver um feno pré-secado, a silagem suja, com o pneu do caminhão, tal, essa unidade pode chegar aqui de silagem a 5 unidades de diferença. Então, você está vendo que você está considerando que sua silagem tem 30 e ela tem 25, seu FDN fisicamente efetivo vai cair muito, e por isso pode ser um desafio que você está tendo em acidose subclínica. FDA não tem, já caiu em desuso, tá? Lignina é analisado no laboratório, é um composto que tem um monte de coisa, mas também já é um marcador antigo e nós vamos mostrar para vocês agora. O que o pessoal do Marne Institute fez em Nova York? Falou assim, lignina é um marcador? Se eu colocar lignina no eixo X e a distribuidade da FDN no eixo Y, eu tenho uma reta com ângulo de 45 graus, onde que um vai estar muito correlacionado com o outro? Não. Por quê? Todas as amostras com o mesmo FDN, lignina de 3%, distribuidade da FDN em 30 horas, 42%. Quando eu aumento a lignina, esperaria-se que a distribuidade da FDN caísse, mas ela aumentou. Quando eu diminuo a lignina, esperaria-se que a distribuidade da FDN aumentasse, mas ela não mudou. E assim você vai. Ou seja, se eu plotar a lignina no eixo X
e a atividade da FDN no eixo Y, eu começo a ter um monte de ponto aleatório. Não tem valor, não é um marcador. No lugar de lignina, tem o FDN, que é a parte da FDN que não tem valor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá. Chat parece que tem mais uma. Perguntas no palestrante, por favor, linkear. Ah, beleza. Amido, pessoal. Amido, quanto mais alto, melhor. Ah, mas é melhor ir para grãos, é melhor para silagem? Não. Longe de ser. Isso é comum do Paraná para baixo. Silagens com 40% de amido, 40% de FDN e travando consumo. Por quê? Porque é um FDN de qualidade ruim. Por isso que naturalmente foi entrando pré-secado. Porque é um FDN de qualidade excepcional. Aí dá certo. Especialmente lá. Então eu não quero um híbrido para grãos. Eu quero um híbrido que 4 coisas tem que ter extremamente correlacionado com a produção de leite e grãos. Marcelo, o que você quer no híbrido? Eu quero 4 coisas, que são dados americanos, depois a gente pode mostrar para vocês. Baixo FDN, alto amido, alta disponibilidade de FDN e alta disponibilidade de amido. As correlações entre produção de leite e corte são quanto mais FDN, melhor, quanto mais FDN, pior, quanto mais amido, melhor, e as duas disponibilidades, quanto mais alto, melhor. Açúcar, extremamente importante que a planta tenha açúcar no momento que ela foi morta, você cortou, porque açúcar é que vai dar o início do processo de fermentação para os micro-organismos se fermentarem e ter um pH de 4 ou menos. Tá? É óbvio que um material fermentado, ela não vai ter açúcar, ok? Menos. Né? Pessoal, digestibilidade, a primeira visão do laudo, você vai olhar na matéria seca, FDN, amido, isso é tetéria, proteína bruta, isso é a visão, primeira visão. A segunda coisa que tem que entender é o seguinte, eu tenho nutriente, mas o animal vai utilizar? Poderia ser uma ração para cachorro, para peixe, para frango, para passarinho. Meu animal vai utilizar ou vai sair nas fezes? Esse é a digestibilidade. Tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, em 24 horas, ou seja, um dia, eu deixei 100 gramas de FDN no rumen e desapareceu 20, ainda sobrou 80. O fibra demora para fermentar. Em um dia, 6 horas, já foi para 22. Em 2 dias, foi para 38. Então, eu preciso saber desse número. Esses números, todos eles, cada unidade que a gente aumenta, a gente ganha 100 e 150 gramas a mais de consumo de matéria seca. Então, no 3R tem 2 métodos. O FDN D de digestibilidade, FDN é de FDN, T é um método tradicional, P é um método padronizado e M é matéria orgânica. O 3R tem um laboratório que tem os 2 métodos. Esse aqui é o método de Gorham Van Sus. Ele vai dar uma atividade mais alta do que o padronizado lá. 30 horas, eu pego 48 horas. No método padronizado, digeriu 38%. No método tradicional, digeriu metade. Então, o que eu estou querendo dizer? Utilizem os valores de disponibilidade do FDN no método padronizado. E já aproveito para falar para vocês que é o seguinte. O que são essas 2 colunas que tem aqui do lado? Esse aqui é a coluna do seu laudo. Esse aqui é a média do tipo de elemento que você mandou, nesse caso, silagem de milho, nos nossos laboratórios dos Estados Unidos, nos últimos 60 dias. Ou seja, está abaixo da média. E esse aqui é a mesma coisa, só que nos últimos 4 anos. Então, fala assim, Marcelo, o que é o bom? Olha nesses 2 valores aí. Esses valores são plotados, 24 horas, 30 horas e 48 horas. Já gera-se uma curva que a gente transforma em uma reta com uma equação antilogaritma. O ângulo dessa inclinação é o KD, que é a velocidade de degradação. Ou seja, está degradando a 4% por hora. Isso aqui tem um impacto grande na formulação de dieta. Se o seu software não tem como você colocar KD, você está muito longe para poder ajudar os seus produtores. Você precisa ter alguma coisa que tenha KD, porque muda completamente a oportunidade de dieta. E nós acabamos de falar do KD, tanto do FDN, como também do amido. O FDN, nós vamos mostrar para vocês. O que é o FDN, pessoal? É a parte do FDN que o ruminante não utilizou. Então, se eu coloquei 10 quilos, sobraram 2 quilos, esses 2 quilos representam 20% dos 10 quilos, 20% do FDN. Ok? Esse 20%, ele tem o quê? Ele tem lignina, ele tem parte de celulose e provavelmente não tem hemicelulose. Mas ele não é só lignina. Ele está mais correlacionado com o consumo e desempenho do que somente a lignina. Então, o FDN em 10 dias, esse aqui, ó, ficou 10 dias o FDN no rumen da vaca.
sobrou 11% da matéria seca. Cuidado com a unidade. Se esse laudo tem 33% de FDN, 11% representa 1/3 do FDN que o animal não vai utilizar. Ok? Com 1 FDN, cuidado com a unidade. No novo laudo já tem os dois, matéria seca e com porcentagem do FDN. Então tá aqui, ó. Você colocou 100 gramas de fibra, foi passando o tempo, passando. Não é igual açúcar. Nós vamos falar, não é igual amônia, que é 200% por hora, em meia hora já foi embora. Não chega no zero. Nunca vai encostar no zero. E aonde os pesquisadores entenderam que não muda mais a caída de forma estatisticamente significativa, são 10 dias. Porque eu quero determinar isso o mais rápido possível. Eu tenho lá 24, 30, 48, 120 horas. Só que o mais correlacionado com o consumo é esperar 10 dias. E eu te dou isso no seu laudo. Então ficou 10 dias no rumo do animal e sobrou 20% do FDN. Essa da outra forragem sobrou 55%. O que acontece é que esse daqui vai acumulando no rumen do animal. Vai acumulando, até chegar num valor que ele não come mais no rumen. Para entrar 0,1 grama, tem que sair 0,1 grama por retiro. Bomazo é bomazo, intestino delgado, intestino grosso e nas fezes. Esse número, para a vaca leiteira, é ao redor de 0,5% do peso corporal. Então, se tem uma vaca que pesa 600 quilos, ela vai comer da dieta, não só da forragem, da dieta, ao redor de 3 quilos de UFDN. Então, é um indicador. Marcelo, eu estou fazendo minha dieta. O UFDN da dieta está em 2 quilos. O gato pesa 600 quilos. É 0,5% de 600 e 3 quilos. Ou seja, acendeu um farol que você pode colocar mais forragem, porque é a forragem que vai contribuir para grande parte do UFDN. Em adição, a gente tem também o TTNFD. O que significa TTNFD? Se eu consigo mudar esse negocinho de lugar aqui, que eu TT é Total Tract, que é gasto intestinal total, NDF é FDN e D é digestibilidade. Então, ao contrário, é a digestibilidade do FDN no trato gastrointestinal total. Agora nós estamos falando de trato gastrointestinal total. Da boca, esôfago, passando por rumo reticulomaso, intestino delgado, intestino grosso e reto. As digestibilidades que eu falei antes era somente uma. Então, o que esse número fala? Se eu tenho... O que é o TTNFD? Bom, a vaca comeu 10 quilos de FDN. Eu tenho lá no meu laudo que o TTNFD dessa forragem é 40. Ela comeu 10 quilos dessa forragem, 10 quilos de matéria seca. Se o TTNFD é 40, significa que ela vai utilizar 4 quilos para fazer alguma coisa. Energia de mantença, crescimento, condição corporal, crescimento do feto, da glândula mamária ou produção de leite. E os outros 6 quilos ela vai excretar. Então, o TTNFD, quanto mais alto, melhor. De tal maneira que, se eu tiver duas forragens idênticas, só que uma tem o TTNFD de 40, a outra tem o TTNFD de 43, a de 43 vai dar meio litro de leite a mais do que a de 40. É óbvio, porque o vácuo utilizou mais. Ok? Esse número está no laudo de vocês. Está aqui, ó. Esse aqui é 33. É um número ruim. Então, essa silagem estava vindo lá com bastante amido, pouca fibra, de repente o TTNFD de 33 é ruim. A vaca não vai gostar disso aqui. Para silagem de milho, 42 seria o ideal. Ok? Então, a gente faz uma analogia. Se eu tivesse um pré-secado de 60% de FDN A e um pré-secado de 60% de FDN B, certo? Mesmo FDN, tudo igual. Um tem um TTNFD de 50 e o outro tem um TTNFD de 56. Cada 3 unidades é meio litro de leite. Esse pré-secado, mesmo com o mesmo FDN, vai dar um litro de leite a mais por vaca por dia. Tá? Esse aqui é exclusivo do 3R que a gente paga royalty para a Universidade de Wisconsin. Então, foi publicado lá na Hordes, que é uma revista centenária. Né? Tem mais de 120 ou 130 anos que ela existe. Pessoal, a tendência agora é a qualidade da forragem cair, o leite vai cair. Eles publicaram isso. Como que eles publicaram? Eu vou resumir para vocês, por questão de tempo. Pensa o seguinte, 2011 você tem um pré-secado, 2012 você tem outro pré-secado, 2013 tem outro pré-secado, 2014 tem outro pré-secado. Beleza. Pré-secado, proteína bruta, 19, 18, 20, 21. Tá? Fizeram isso há 5 anos atrás. FDN, vamos olhar nos dois. 45, 43, 47, 41. E eles falaram assim, a qualidade da forragem piorou, vai cair a produção de leite. Os produtores falaram, não, você bateu a cabeça, você aumentou a proteína bruta e caiu o FDN, como é que piorou? Simples, o TTNFD foi para 37.
Ou seja, a gente estava lá, tinha em 2012 que estava em 48, foi para 37. São 10 unidades a menos. Se for a mesma composição nutricional, nós estamos falando de 1,5 litro de leite a menos por vaca dia. Pense isso acontecendo agora com o alto preço de commodity. O que acontece com a sua eficiência alimentar? Que é um número muito importante. Mesma coisa que tem dificuldade da FDN, tem dificuldade do amido. Então, dificuldade do amido em 0 horas é só o que você põe no rumo e tira. Tem parte do amido que é degradado, fermentado instantaneamente. 3 horas, 7 horas e 16 horas. Nós olhamos muito para esse número aqui, 7 horas. Quanto que desapareceu do amido em 7 horas? Eu pus 100 gramas, em 7 horas sumiu 82%. Olha a diferença. Em 7 horas sumiu 82%. Em 2 dias de fibra sumiu 38%. É uma velocidade de degradação completamente diferente. Então, a gente fala isso em outro momento, não agora, sobre sincronizar ingredientes. Essa disponibilidade a gente plota do mesmo jeito, ó, 0 horas, 3 horas, 7 horas, 16, monta uma reta, vê o ângulo, esse ângulo é o KD do amido, que está na mão de vocês. Esse número é muito importante, você precisa colocar no software, porque com a mesma dieta e o KD variando, você vai perder ou ganhar muito leite, tá? Tem uma pergunta aqui. Você poderia disponibilizar um PDF com essas informações? Sim, tá? Assim que termina aqui o webinar, eles mandam para vocês, para quem participou aí, o link com o vídeo. E também, se não tiver o PDF, pode pedir para o Gustavo. Gustavo, se puder passar seu zap aí, a gente manda para você. Tá? A gente quer que você multiplique a informação. Qual a diferença entre tradicional e padronizado? O FDN tradicional é o método de Gornes-Lansus. É o método comum que todo mundo faz no laboratório. O padronizado foi desenvolvido com a Universidade do Wisconsin e o Rock River. A gente pega a amostra, espera, incuba no nítrito ruminal para as bactérias crescerem primeiro, em um ambiente sem oxigênio, tem uma câmera, parece aquelas câmeras que coloca a criancinha recém-nascida que precisa de ajuda, põe lá dentro, aí que eu vou começar a fazer a fermentação, põe algumas enzimas que são importantes, esse é um método publicado no Journal Universal, essa é a diferença. Na silagem de cana-de-açúcar, a sacarose passa pelo processo de fermentação e se torna álcool? Isso. Se torna e também ajuda no pH. Agora eu vou falar para vocês. Para a vaca de leite, cana-de-açúcar é uma opção? É uma opção. Para pequeno produtor, sim. Não vou discutir isso, não. Só que todas as vezes que você vai fazer as contas com nutrição profunda, a silagem de milho é imbatível. Por uma questão simples. Sabe qual que é o TTNFD da cana-de-açúcar? 20. O animal vai utilizar 1/5 do FDN. Então, assim, cana-de-açúcar teve seu espaço, tem um espaço em dieta para gado de corte, mas para leite, nesse momento que nós estamos vivendo, se você não tiver forragem de qualidade, você está numa situação difícil. Boa noite, Marcelo. Pode explicar a interpretação do FDN? No laudo temos o FDN 30, matéria seca 17 e o FDN 40, 11 que explica. Ah, tá. Acabei de mostrar para vocês. O FDN, ou o atividade do amido, você sempre precisa me falar, eu falei, Marcelo, eu tenho atividade do amido de tanto. Eu vou te perguntar, em quanto tempo? Atividade em função de tempo. Pode ser 12 horas, 24 horas, 30 horas. Com relação ao FDN, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso fazer em 12 horas, 24 horas, 148, 120, 240. O que os pesquisadores estão notando é que o melhor é 240. Só que está vindo coisas novas, porque eles já mediram, com relação ao FDN de 30. Ou parece que o FDN de 30 está correlacionando mais com o consumo. Mas eu não vou falar isso para vocês ainda. Eu vou esperar ser publicado. Então, ele está lá por um motivo, mas em treinamentos a gente ainda não faz nenhuma recomendação, porque se alguém vier me contestar, tudo que eu falei aqui, eu tenho um paper para mostrar. Esse FDN de 30 ainda está cozinhando. Ok? Vamos lá. Se tiver mais alguma coisa que eu não respondi aí, vocês me ajudem, pessoal. Acho que no chat aqui também tem. Ah, boa noite. O Gustavo está aqui. Beleza, Gustavo. Que é assunto de grande importância. Palestrante fazendo o assunto ficar fácil entendimento. Obrigado, Jorge. Esse é o nosso objetivo, é levar para vocês algo bem mastigado para que vocês não aprendam, mas utilizem nas fazendas. Porque se nós estamos falando, nós estamos ajudando e está dando certo. E nesse momento o que a gente mais quer é que quem carrega o Brasil nas costas, que são os produtores, tenha sucesso.
né? Porque se está parando tudo e os produtores não param e eles pagam metade da conta do país, a gente quer torcer para eles, né? Esse é o nosso trabalho. Proteína é a mesma coisa, pessoal. Então, tudo que degrada rápido é A. Então, a amônia, ó, degrada 200% por hora. Meia hora já acabou. Independente de onde ele esteja, no alimento ou que vem de ureia. Alimento fermentado tem amônia, alimento seco não. Quando não degrada, a gente chama de PIDA, proteína insolúvel em detergente ácido. Ela não degrada. Né? Então é importante notar isso. E nem absorvido no intestino delgado. Então é C. E o que sobrou? Intermediários. Aqui nos intermediários, nós vamos ter o PIDIN, que é proteína insolúvel em detergente neutro, que está associado mais ao FDN. Ela vai degradar de forma intermediária, nós vamos mostrar isso para vocês. Eu só queria que vocês entendessem de forma mais geral. Para aprofundar, se vocês quiserem aprofundar, entender fração, entender formular dieta com o MTS, que é um software utilizado por 1/3 de ruminantes do mundo, traduzido para o chinês, espanhol, inglês, nós temos tradução para o português. Dieta de casinha, crescimento, vaca seca, preparo, lactação, composto, pasto, piquete, todas as recomendações. Tem um grupo de WhatsApp específico, ganha 6 meses de software, aí a gente fica lá 1 ano. Aí a gente montou esse curso aqui. Tá? Tem até um site que eu vou passar para vocês. Tem lá um site, quem quiser, tiver interesse, nós vamos ter uma semana de formulação. Tá? Vou copiar e mandar para vocês aqui, quem quiser participar. Aí sim, lá, como diz o outro, lá é onde que o menino chora e a mãe não escuta. Vou passar aqui para vocês no chat o link. Lá é onde você faz as perguntas de formulações pesadas. Lá é onde nós estamos ajudando o pessoal com esse desafio gigante de preço de commodity. Lá onde você vai posicionar farelo, a gente vai fazer dieta para robô, para vaca que recebe só ração concentrada, que é PME, vai olhar espaço de coxo, quantas vacas tem no lote, quantas vacas cabem, frequência de alimentação, tempo de ordenha, vai olhar um tanto de coisa. Esse curso foi feito para esse, tá? O link está aí para vocês, ou também já passo aqui para vocês, antes que eu esqueça, que eu passo toda vez. Qualquer dúvida, que se não ficou claro, tá? Que vocês queiram, às vezes não recebeu o PDF, o vídeo, alguma coisa, esse é meu WhatsApp. E também com relação ao curso, tá? Então a gente volta no áudio. A gente falou de algumas coisas, a gente já tocou em algumas coisas de proteína, ainda não de cinza, de carboidrato, por grande parte. Nós vamos falar de fermentação, dos ácidos graxos, falamos já de hibridade e voltamos à proteína. Pessoal, proteína, de forma muito simples, a gente não analisa proteína no laboratório. Eu posso analisar se eu quiser, mas não é esse o método da OAC, que é o método oficial. O método é analisar nitrogênio. Na média, uma proteína tem 16% de nitrogênio. 100 dividido por 16 é 6,25. Então, se eu fizer o contrário, ou seja, eu vou analisar o N, multiplico um fator, eu chego na proteína bruta. Então, proteína bruta é proteína bruta. Hoje, nas formulações, a gente trabalha com proteína metabolizável, que é aquela bactéria que foi produzida no rumen, chegou no intestino delgado e foi absorvida, mais a PNDR, que é aquela proteína que não foi degradada no rumen e foi absorvida no intestino delgado. Essa proteína metabolizável que tem uma correlação linda, maravilhosa com a produção de leite. Proteína bruta não tem correlação com produção de leite. O que eu estou querendo dizer? Tem dieta de 13 a 20 que dá a mesma produção de leite. Se tivesse correlação, a produção não vai mudar. Agora, se você mudar a proteína metabolizável de 1 kg a 2,5 kg, o leite vai junto. Aí começa a correlacionar. Para isso, a gente olha em aminoácido. Se eu olhar só em aminoácidos totais na análise para ruminantes, é sem valor, porque elas vão desaminar tudo isso aqui. Isso aqui é mais para monogástrico. Proteína solúvel, eu vou mostrar para vocês o tempo de silo. Ela também degrada rápido. Quanto maior, mais o tempo de silo. Quanto mais a gente deixar fechado, a proteína vai ser... Ela vai sair da sua estrutura quaternária, secundária, terciária e vai voltar para a primária. Ela vai se tornar uma proteína solúvel, de degradação mais rápida. Então, o tempo de silo vai aumentar isso aqui. E o tempo de silo também vai aumentar a amônia com porcentagem da proteína bruta, que é esse valor aqui. Ou seja, um silo novo, a proteína solúvel e o amido, o amônia, vai ser menor do que um silo velho. Ok? Esse gráfico
nesse momento, é muito importante que todos entendam. Acho que tem pergunta aqui. Excelente palestra, deixe seus contatos, Virgínia está à disposição. Como eu disse, qualquer dados que vocês precisarem do 3R, nós temos 3 unidades em Chapecó, Lavras e Goiânia. A gente fornece estatística média, desvio padrão para vocês apresentarem em de campo, a gente não cobra nada, só pede para colocar logo do 3R, tá? Então, estamos à disposição. Existe uma relação entre uma certa quantidade de amônia livre no rumo e a quantidade de energia suficiente para que essa amônia não seja absorvida pela mucosa? Essa pergunta é muito legal. Se você tiver uma dieta com 8% de proteína bruta, o ruminante reabsorve 100% desse nutriente. Conforme você vai... Porque ele precisa. Então, ele vai reabsorver para reutilizar no rumo. Conforme você vai dando mais no N, ou proteína bruta, ele vai reabsorvendo menos. De forma geral, o ruminante absorve 3 vezes o nitrogênio no sangue. Então, existe especificamente o modelo de Cornell, que é o modelo que a gente acabou de mostrar para vocês da MTS, onde eu calculo o requerimento das 2 grandes colônias que estão no rumen, que é as que fermentam fibra e as que não fermentam fibra. Eu sei o requerimento desses bichinhos aqui, que ele precisa de carboidrato e de proteína. Eu sei que um pode viver com 2/3 de nitrogênio como amônia e 1/3 de peptídeo e o outro ao contrário. Então, eu sei o requerimento deles. Eu sei quantos deles estão lá, porque eu sei quanto de carboidrato e cada fração das proteínas que foram consumidas. Esse é o principal função do modelo, é estimar isso aí. Porque a partir disso, sabendo o que tem na composição dos alimentos e quanto que vai ser reciclado, eu sei o balanço de nitrogênio. E o balanço tem que ser no mínimo 100. Para a nossa segurança, a gente trabalha com 130%, 140%. Por quê? Porque eu não sei se o farelo de soja vai vir sempre com 48 de PB. Eu não sei se o meu pasto vai estar sempre com 16 de PB. E se faltar nitrogênio no rumen, para tudo. O que não pode é faltar nitrogênio no rumen. Em colônia, a gente já fez isso muitas vezes. Você pode dar o que for, o aditivo que for, o amido que for, despejar açúcar líquido, fazer o que for. Tirou nitrogênio, faltou nitrogênio, a colônia para de funcionar. Tá? Então, tem sim. Isso aí é relativamente claro hoje. Pessoal, esse gráfico aqui ele é muito importante. 0 é uma silagem com 1 dia. 1 é uma silagem com 1 mês de abertura. Ficou 1 mês fechada. 4 é uma silagem que ficou 4 meses fechada. 8 é uma silagem que ficou 8 meses fechada. Certo? Olha a coluninha, a barra verde. O que é a barra verde? É a digestibilidade do amido em 7 horas que está no laudo de vocês. Então, eu saí de 50%, foi aumentando, até chegar a 70%. Então, o que acontece no silo? Eu vejo que tem pessoal de Goiás aí, conhece piqui. No silo, o que acontece? Se eu pegar, eu cortar minha planta e colocar na minha trincheira hoje, e for lá pegar hoje da panela comer, não tem problema nenhum. Ele ainda não passou por um processo de fermentação, não é uma silagem, é uma planta verde. O piqui vai estar lá com a casca e o amido está lá dentro, é o frutinho amarelo. Ele está lá. Isso aí vai cair no rumen. O rumen não fica parado, é um trenzinho que está indo. Não dá tempo das bactérias quebrarem essa casca do piqui verde e chegar no amarelinho. Ela precisa consumir esse amido que está ali. Ela não consegue. Não dá tempo, passa uma retícula vasomal, intestino delgado, também já não vai conseguir quebrar, sai nas fezes. Então, isso é importante. Quanto menos o tempo de silo, mais você vai ter o piqui com casca e maior vai ser o amido fecal. O que é a estratégia? Já falo logo para não tem uma máquina de uma linha, não tem automotriz, não tem problema. Deixa o seu silo fechado. Porque quanto mais tempo você deixa o seu silo fechado, 6 meses é um tempo ideal, o que acontece? O piqui lá dentro com a casca, as bactérias que estão lá já vão comendo, vai fermentando essa casca. Nesse processo de fermentação, ele aumenta a proteína solúvel, que é o que está em vermelho, que eu acabei de falar na aula de vocês, e aumenta a amônia. Então, se eu deixar 8 meses, na hora que esse silo cair no rumen, já está só amarelinho, que é o amido. Ela pega aquilo ali, faz outra bactéria, produz os ácidos graxos, vai para o rumo, faz gliconeogênese e produz leite. Isso é muito importante. É um segredo que o produtor de leite precisa saber utilizar. Fazer uma boa gestão
da estimativa da forragem, quanto que precisa, que eu sei que é sempre um desafio, por isso que tem referência de silagem de 500 reais a tonelada. Se tivesse gestão, não estaria vendendo, ninguém ia comprar. Mas tente fazer o máximo, faça ciclos diferentes, fazer o máximo para deixar sua silagem de milho mais tempo fechado. Quanto, Marcelo? Não precisa ser 8, não, deixa 6. Mas o que você perde de leite aqui, você está perdendo 3, 4 litros de leite por vaca por dia. Se você der essa silagem versus essa silagem. Eu faço isso na MTS, só que nós não estamos com tempo de fazer hoje. Eu mostro para vocês. Ok? PIDA, nós acabamos já falando, que a parte da proteína que não é disponível por ruminante. PIDIN vai ser degradado na mesma velocidade que o FDN. Quando eu pego a proteína toda, proteína bruta, menos o PIDA, eu tenho a proteína que pode ser utilizada pelo ruminante, que é a proteína disponível. Está no laudo também. Hoje, pessoal, a gente não olha mais em proteína bruta. A gente olha em proteína metabolizada. Depois, a gente olha em lisina e metionina. É muito importante fazer o balanço de lisina e metionina, principalmente no pré e pós-parto, porque ali é onde o animal mais precisa de ajuda. Precisa de ter e conter o déficit de proteína bruta. Todo mundo fala déficit de energia. Balanço energético negativo, balanço energético negativo, balanço energético negativo é um desafio. O grande desafio dela é que não tem soja suficiente no pré-parto, ela fica com balanço de proteína metabolizável negativo. Aí o sistema imune não funciona, aí tem cetose, aí vem deslocamento de bomazo, alto CCS, emprenha, tudo que é. O embrião não é formado direito, começa a estar tudo errado. Tá? Então tem que fazer um balanceamento para aminoácido. Gustavo, eu esqueci, acabei pulando, não sei se você não falou nada. Deixa eu só responder essas perguntas aqui, você faz uma apresentação, tá? Beleza. Vinícius, excelente palestra, Marcelo, de seus contatos. Já passei, tá, pessoal? Onde vocês fazem, no chat está aí meu celular. Existe uma relação entre uma certa quantidade de amônia e uma quantidade de nutriente, ok. Boa noite, muito bacana os slides que vocês realizam. Queria deixar meus parabéns a todos os ouvintes. Queria saber se vocês têm alguma tabela de parâmetros ideais conforme a matéria-prima dos teores. Stephanie, depende da matéria-prima, então você tem muita coisa. Seja mais específico com o Gustavo. Gustavo, o que você tem de análise de DDG? O que está dando 3R? Então, vocês estão usando muito DDG agora. Cuidado que DDG não é tudo igual. Tem DDG de X e DDG de Y. DDG é um resíduo de extração de amido. Pode ser extraído de um monte de maneira diferente, por um monte de máquina diferente. Ok? Assim como casca não é tudo igual, freio não é tudo igual. Então, pede para o Gustavo. Esse procedimento também se aplica à vaca de corte? Dr. Marcos Vinícius, esse procedimento também se aplica à vaca de corte? Eu não entendi qual procedimento. Tá, Dr. Marcos? Se eu puder escrever, detalhar melhor para a gente. Gustavo, vamos lá. Esqueci de você. Vamos lá. Não, tranquilo. Pessoal, boa noite. Para quem chegou aí um pouco atrasado, eu sou o Gustavo, supervisor comercial do 3R Lab. O 3R Lab é um laboratório de análises agropecuárias do Grupo Reagro. Nós fazemos análise de silagem, solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto, fertilizantes. Ou seja, um laboratório completo voltado para o agronegócio, para ajudar o produtor rural, ajudar as fábricas, ajudar os consultores, ok? Estamos à disposição sempre. Temos um compromisso aí de estar com uma entrega ágil dos nossos laudos e um laudo bastante confiável. Por isso, temos todos os selos do Brasil, tanto para alimentos como para solos, para folhas, e somos o único laboratório com o selo internacional, selo americano. Então, isso nos deixa bastante tranquilo, ok? Peço a todos vocês que acompanham as redes sociais do 3R Lab, Instagram, Facebook, grupos do WhatsApp, eu vou colocar um link também no chat, e tem muita coisa boa, muita coisa nova diariamente para vocês, ok? Meu contato está aí, 35 98874 0153. Temos uma unidade do 3R Lab em Lavras, Minas Gerais, uma em Chapecó, Santa Catarina, e abrimos uma unidade em Goiânia. Acreditamos muito nessa unidade também para estar atendendo aí o centro-oeste, norte, nordeste do país com maior facilidade, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Obrigado.
Beleza, Gustavo. O doutor Marcos voltou aqui. Doutor Marcos, a pergunta dele, o tempo de silo também impacta com o pessoal de gado de corte? Sim. Qualquer ruminante, inclusive para quem trabalha com ovinos e caprinos, porque o MTS, inclusive, você pode fazer dieta para ovinos e caprinos. Qualquer ruminante, se ele tiver rumen, é a mesma coisa. O piqui fica fechadinho. Você pode, o grão úmido, mesma coisa o grão úmido, de sorgo e o grão de milho. O grão úmido de sorgo ou de milho com 1 dia, ele vai ter um KD, ele vai ter uma dificuldade. Com 7 é outro. Tanto é que a gente pergunta, a gente tem e a umidade. O grão também tem importância da umidade. Como a silagem ela já vai variar de 30 a 40, 35 é uma coisa. Agora, o grão úmido tem gente fazendo com 20% de umidade, é muito pouco. 20% já não vai dar um impacto de piqui cozinhar tanto assim no silo. Tem que ser idealmente 30, 35% de umidade. Aí é legal, tá? Então, tem esse processo. Qualquer ruminante passa por esse processo. Pessoal, ácido graxo, estratetério. Estratetério é um método antigo de extração com éter. Você extrai um monte de coisa do alimento, incluindo clorofila. Então, esse número, ele não tem só gordura. E a gente hoje já faz análise só da gordura. E normalmente é a metade. Esse número que a gente faz a dieta em cima hoje. Eu quero saber quanto de gordura que tem na dieta. Eu posso ter dieta com 6% de estratetério e dieta com 3% de estratetério, que é dieta base. Se você não fizer nada, vai ter 3%. E pode estar me dando problema uma dieta com 5% de estratetério, porque eu não sei quanto que tem de gordura. Especificamente a gordura insaturada, tudo que tem uma dupla ligação. Então aqui agora a gente tem um perfil da gordura dessa silagem. Eu tenho, e isso é comum de acontecer, grande parte, 77% desses 2% é gordura insaturada, C18.1 ou 2 ou 3. Essa gordura é a problemática. E aí nós vamos trabalhar um software com no máximo 3% de gordura insaturada na dieta. Não pode ter mais que isso, porque aí você pode ter problema de consumo e sólidos, ok? Que é o RUFO, a carga de rumens de gordura saturada no rumen. Perfil de fermentação. pH tende ao máximo 4, a meta está aqui. Lático o máximo que você puder. Normalmente, se inocular um bom silo, 5, 6, 4,5, 5, tá? Até aqui, ó, 4,5. Inoculado chega a 10. Acético, 1,5. Cuidado para não ter muito acético, pode ser problema. Se você inocular, ok, mas mesmo assim pode deprimir o consumo. Butírico você não quer. No 3R Lago, a gente tem um paper que eu vou mostrar agora, que ele estima, de acordo com a composição dos ácidos graxos, quanto que você está perdendo de matéria seca. Tem ciclo que chega a 10, 5, 7, 15. 10% de matéria seca é muita coisa. Aí você põe dinheiro. Eu ia comprar uma barreira de oxigênio e não comprei. Eu ia comprar um inoculante e não comprei. Perdi 5% do silo. Quanto que custa tornado do silo? Vezes 5%, você perdeu tantos. Se fosse investido com barreira de oxigênio, seria mais interessante. Um exemplo. Né? Mas essas avaliações têm que ser feitas em 5 minutos. Esse paper aqui. Esse paper foi publicado, juntou um monte de indicador. Nós acabamos de falar para vocês de fermentação de silo e a gente estima, a gente tem uma equação que está publicada para estimar quanto você perdeu de matéria seca. Minerais, na forragem, cálcio, fósforo, aqui tá, o potássio está até baixo, mas magnésio e enxofre não vai variar muito. 0,1, 0,2, eles não vão variar muito. Até porque a fertilidade desses elementos não vai variar muito. O potássio vai. E aí tem que tomar cuidado com o potássio no pré-parto, que é balanceamento de dieta para pré-parto. Se você quiser fazer uma análise de minerais da ração, na dieta, no pré-parto, lactação de minerais, aí é uma análise química com o plasma, ok? E a gente faz também a parte de DECAD. Né? Se você quiser saber quanto que estão os meus minerais de pré-parto e qual que é o meu DECAD, a gente faz. A gente tem um aí, depois a gente pode discutir mais o que é o pH ideal da vaca em consideração ao DECAD. Então, os minerais estão aqui para vocês e as médias também. Valores energéticos. Não, você estava aqui, sabe? Esqueci de ser. Valores energéticos. A gente pode calcular o valor energético de qualquer coisa utilizando como base qualquer elemento. Então, eu posso calcular o meu valor energético de uma forragem utilizando no eixo X o FDA. É um elemento. Ou eu posso calcular o valor energético de uma forragem utilizando um FDN,
estatetério, proteína bruta e carboidrato fibroso. São 4 elementos, já me deu mais precisão. Ou eu posso estimar o valor energético de uma forragem ou de um alimento, precisa do FDN, distribuidade do FDN, amido, distribuidade do amido, estatetério, distribuidade do estatetério, proteína bruta, distribuidade da proteína bruta. Mais preciso ainda, tá? Então, isso que vocês têm que entender. Por quê? Porque tem gente que liga no laboratório e fala assim, nossa, lá está muito bom, deu bastante amido, deu pouca fibra, e o NDT de 60. NDT, nutrientes digestíveis totais. Se você calculou só usando FDA, ele não é tão preciso, porque você escolheu uma análise mais barata. Com o cálculo, pode ser de leite ou de corte, RC 2001 ou do 2019 de corte, ele vai pegar a proteína bruta vezes a digestibilidade, que não vai mudar muito. Vai pegar a estatetério vezes a digestibilidade, também não vai mudar muito. Vai pegar a FDN vezes a digestibilidade, então olha no seu laudo que a sua digestibilidade está ruim, e vai pegar um amido versus a digestibilidade está baixa. Esses dois aí impactaram o seu NDT para baixo. E a gente já teve discussão com um professor universitário. No NDT está errado. Falou, não é que está errado, doutor. Tem o elemento vezes a digestibilidade. A digestibilidade é muito importante, tá? Ela conta para vocês no cálculo. Já vou falar aqui do Milk 2006, que é o seguinte, e do Bifperton, que o novo laudo já está pronto. O que é o Milk 2006? Aqui está falando aqui, ó, se a vaca, qualquer vaca, uma vaca média, consumir 1 tonelada de matéria seca, ela vai produzir 1.773 kg de leite. Ah, se uma vaca consumir uma outra forragem qualquer que eu não sei, ela vai produzir 1.900. A de 1.900 é melhor. Então, eu posso começar a fazer conta. Quantos litros de leite eu estou produzindo em casa? Bom, se eu pegar 50 quilos de matéria natural de silagem, se eu multiplicar esses 50 quilos vezes, vamos pegar aí 30% de matéria seca, eu tenho 15 toneladas de matéria seca. Se cada tonelada de matéria seca eu estou produzindo 1.773 quilos de leite, eu produzi 26.595 quilos de leite por hectare. Eu começo a fazer conta. É muito importante para fazer esse tipo de conta e para ranquear a forragem. Esse número aqui o produtor entende. O seu João, a silagem do senhor está produzindo 1.500 kg de leite na matéria seca. É muito pouco, João. O seu Antônio aqui, o vizinho do senhor está produzindo 1.700. É 200 kg de leite a menos na matéria seca. Quanto que não está dando diferença por hectare, João? Nós temos que fazer uma silagem melhor no que vem. Tem a mesma coisa para corte, tá? Para quem trabalha com corte, que é o Bifperton. Quantos quilos de ganho total por tonelada de matéria seca? 100, 150, 200, é a mesma coisa. A única coisa que a gente faz, isso aqui não é nosso, isso é publicado, tá? Eles transformaram o valor energético do que tem na dieta, na forragem, no laudo, dividido pelo que tem de energia no que eu estou falando. Se for leite, eu queimo leite. O que da energia do leite vem da onde? Lactose, gordura e proteína. Basicamente isso aí. E energia da carne? Principalmente gordura e proteína. Então, quanto tem de energia na carne? Quanto que tem no laudo? Eu transformo isso em ganho de carne por tonelada de matéria seca ou ganho de leite por tonelada de matéria seca. Ok? Análise de água, ela é importante quando vocês tiverem... Análise de água é igual quando chama o veterinário. Já tentou de tudo e não resolve. Aí vai chamar o veterinário. Então, você já tentou de tudo lá no pré-parto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não resolve. Pensa em água. Água dura, mais cálcio, mais cloro, pode estar impactando o pré-parto. Como coletar? Bom senso. Tá? Deixa o bebedouro aberto, pega lá, vai pegando algumas amostras, encher uma garrafinha. Bom senso é extremamente importante. Como interpretar? Aí a gente ajuda vocês. Ela é um pouco mais complicada. Tá? Tem alguns limites aqui que são americanos, mas a gente tem que olhar em sólidos dissolvíveis totais antes de olhar isso aqui. Inclusive, lá no MTS, no curso que a gente montou, ele estima quanto de água o animal bebe. Você entra com a sua análise de água e eu sei quantos gramas ou miligramas de cada mineral está vindo da água, ok? Eu posso fazer o meu balanceamento de minerais mais preciso. KPS, pessoal, é simplesmente a porcentagem do amido, né, que pode ser, que vai ser utilizado por um ruminante. Então, a gente pega a sua amostra seca e não é moída, ela é inteira, põe nessa maquininha que fica 10 minutos vibrando. Aí eu vou ter a amostra acima de 4,75 milímetros e a amostra completa da silagem abaixo. Aí eu pergunto para vocês, você quer que seu amido esteja onde? Abaixo aqui ou acima? Abaixo. Porque se estiver acima de 4,75 milímetros, a chance de ruminante utilizar é muito menor.
Isso foi proposto, foi feito pelo Dr. Mertens, inclusive quando eu estava lá, no Deerforge. Então, uma análise KPS ela vai te falar assim, quantos por cento do amido, aí nós vamos fazer análise de amido aqui, aqui e aqui. Ó, você tem 50% do amido para baixo e 50% para cima. Tá ok. Eu quero estar entre 50 e 70. Acima de 70 é excepcional. Eu tenho 30% só do amido aqui. Aí vem a pergunta, quantos pedaços que tem que quebrar o amido no silagem? Não tem pedaço. Tem análise. Você manda e vai ficar 10 minutos chacoalhando na peneira de 4,75 minutos. Eu não quero saber pedaço, eu quero saber quantos que estão passados daqui para baixo. Aqui eu tenho correlação científica. Aqui eu posso começar a trabalhar em número, quando você está perdendo de leite, etc, etc, etc. Então, aí, ó, ótimo acima de 70, abaixo da peneira de 4,75. Ruim abaixo de 50. Se tiver mais da metade do seu amido aqui, aí só tem uma solução, é deixar o silo mais tempo fechado. Quanto mais tempo o silo fica fechado, aumenta o KPS. Você pega um silo de 6 meses, você vê que ele está marronzinho, mais úmido, bem mais fácil. É só o miolinho, só o piqui que está ali. Pergunta que tem aqui, esqueci. Qual é o CA do manganês nas forragens? Qual é o CA? Aí eu não entendi, Luciano. Cupari. CA do manganês na forragem, eu não entendi sua pergunta. Você puder reformular, por favor? Quais efeitos são de milho reidratado com teor de umidade alto? É pior que valores baixos? Pergunta interessante, Elter. É a mesma coisa silagem, né? É o mesmo caminho. Silagem abaixo de 30 é pior do que acima de 40? Vou fazer essa pergunta. Como diz outro, você deixou no mato sem cachorro, né? Você está exatamente na situação do Covid hoje. Né, que tem, se pudesse escolher, você fica numa fazenda. Só que tem muitas pessoas que não podem escolher. Ela tem que trabalhar. E ela fala, não quero trazer rito para trazer o visto para minha família. Só que eu também, se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Eu vou trabalhar ou vou ficar sem comer? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Né? Então, os dois são ruins. Né? Menos de 30 você vai perder muito, só que mais de 40 você também vai perder muito. Tá? Tenta trabalhar com os limites. Esses limites estão aí, não são à toa. Ok. Tamanho de partícula. Tamanho de partícula. Agora, no momento que nós estamos vivendo de alto preço commodity, pessoal, eu já falei para vocês do TMR, faça análise, manda a amostra do TMR para analisar, maximiza a forragem, olha o UFDN, olha o TTNFD, olha o cadeia do FDN e olha o FDN. E o amido que está na dieta, você tem que utilizar ao máximo. Você não quer comprar amido e ele sair nas fezes. O nosso objetivo com vaca e boi é passar um produto que tem pouco valor em uma máquina e vender um produto que tem mais valor, que é a leite e a carne. Se eu passar esse produto e ele for passar e eu tirar proveito dele, não tem valor. O que acontece? Para eu passar do milho de 3 milímetros, 3 mil micras para menos de 1.000, eu gasto muita energia na fábrica. É óbvio que eu não vou fazer isso. Não sei se alguém me cobrar. O que acontece agora? O farelo de soja está caro. De repente, se eu tenho uma oferta aí na fábrica, eu tenho um caminhão aqui de farelo de soja a 2.500. Ninguém tem. É estranho. Por quê? Porque foi algum caminhão que passou num lugar que faz análise, sabe que ele colocou mais casquinha do que soja ou do que o farelo em si. Ele sabe que não tem 48, vai ter 44, 45 e ele precisa te vender. Bom, mesma coisa em fábrica. Não estou falando que isso todo mundo faz, não, mas que existe, que é a realidade. Ele vai moer 2.000 micras, 1.500 micras e vão entregar. Porque se eu moer mais fino, gasta mais energia. Mas se eu falar para ele moer mais fino, muitas vezes eles vão escutar. Isso é muito importante. Por quê? Porque quanto mais fino a gente está moendo, que eu vou para a esquerda, mais o animal está utilizando. Então, eu tenho a mesma dieta. Uma tem 30% de amido, a outra tem 30% de amido. Uma vai utilizar 75% do amido e a outra vai utilizar 95%. São 20 unidades percentuais de amido. São 20 unidades percentuais que praticamente vai dar 1 para 1 na análise de amido fecal. 20 unidades vezes 300 ml é 18 litros de leite. Não é isso? É muita coisa. Tá? 6 litros de leite, desculpa. 2 vezes 3, 6 litros de leite. 18 litros de leite não tem como. Mesma coisa aqui, ó. Eu passei de um milho mais grosso para um milho mais fino, eu aumentei a dificuldade. Esse milho aqui, ele vai sair, grande parte deles, e muitas vezes nem vê, vai estar na fezes, vai dar um amido de 10%, 15%.
você não é bom para você. Você quer um amido fecal de no máximo 5. Então já tem a meta. Falou, o rapaz lá do webinar de ontem falou assim que tem que coletar 10 amostras de fezes aí, secar, mandar lá, não pode dar mais de 5. Se estiver dando mais de 5, é igual o Elon Musk, né, o presidente da Tesla. Ele contrata os PhDs e fala, mas você não vai falar o que eu tenho que fazer? Bom, se eu que sou o proprietário, estou te contratando um PhD, que você sabe o que tem que fazer, e eu vou te falar o que eu tenho que fazer, você vai pegar para o cara e falar, ó, deu mais de 5% de amido aí, o que eu faço? Bom, você que é meu consultor, você que vai falar para mim o que eu tenho que fazer, porque eu confio na ciência, confio na técnica. O que você falar que tem que ser feito, nós vamos fazer, mas você vai baixar para mim abaixo de 5. Tem muito leite aí. E ganho em confinamento. Principalmente confinamento, onde a gente mais pega 50% de amido. Não pode, a não ser que esteja utilizando o grão inteiro. Mas se for ração ou milho moído, não pode. O Richardson fala isso. 3%. Confinamento é mais apertado ainda. É a principal análise. Eu não estou preocupado com forragem de confinamento. Estou preocupado com amido. Tá? Mas a gente fala isso em um novo momento. Acabamos de falar de amido fecal. E é basicamente 1 para 1, pessoal. Se o seu laudo deu 5% de amido fecal, ele equivale a 95% de utilização do amido pelo animal. Isso é muito próximo para leite para corte. São duas equações diferentes, muito próximas. Se o seu laudo deu 10% de amido nas fezes, ele equivale a quase 90% do bicho. Você perdeu 5 unidades. Cada unidade é 300 ml, você perdeu 1,5 litro. Sem saber. Você vai mexendo no ingrediente, fala, o que aconteceu? Calma. Como é que tá o amido fecal? Vixe, estava em 5, foi lá para 10. Por quê? Abriu um silo novo, estava com milho reidratado, acabou. Eu estava meio a meio, 50% de cada um, hidratado e seco. O hidratado acabou, agora ficou só seco. Não, então o que eu tenho que fazer? Você que vai me falar, você que é o consultor. Ok? Alguns valores de amido fecal no Brasil, isso foi feito há muito tempo atrás. Tem fazendas 0. 0 é muito pouquinho, tá? Deu 0,5, 0,6, abaixo de 1. Tá? Então a gente põe 0. Mas tem fazenda com 22% de amido fecal. 20%. É um absurdo. Os Estados Unidos chega a 12%, né, com a média de 3,5%. Tá? Penn State é uma peneira desenvolvida na Universidade da Pensilvânia, que não é, ela tem 3 caixas, hoje já tem a 4ª, mas a mais útil é que tem 3, é 19, é de 8 é de baixo. Para você saber como que está a sua forragem e a sua dieta. Precisa utilizar a Penn State na fazenda toda semana. É sua meta de qualidade de mistura, que você vai falar. Tem jogo do Atlético, Cruzeiro, Corinthians, que for, não misturou direito, tem briga, tem chuva, o outro lá brigou com a esposa do fulano. O tratador é assim, todos os dias, né? Só que a vaca não interessa, tá? A vaca não sabe que dia que é sábado, domingo, feriado, tá? Então a gente tem que ter a consistência em todos os dias. E o que vocês pediram? O que é a média de matéria seca, silagem de milho? 34. Amido 28. Isso aqui já é snappage. Tá? Dificuldade da amido 77. Só que tem gente em 7 horas dando quase 100. Esse cara deixou o tempo se fechado 1 ano. Quem puder. FDN 43. Você já imaginou de 43 para 60 na silagem de milho? Puro isso. Cadeia do amido 4. TTNFD de 38, que eu falei para vocês. Só que tem silagem de milho com TTNFD de 59. Olha o quanto de leite que ele está tendo a mais. 20 unidades. Dificuldade da FTN padronizada é igual ao tempo. 24 você gostaria de ter 24, 30 você gostaria de ter 30 e 48 você gostaria de ter 48. O FTN 15%, só que tem um material que é 40% da matéria seca. Se você tem 40% de FTN, 100% do seu amido do FTN não vai ser utilizado. Por quê? Aí tem um monte de coisa por trás disso. Então você quer esse número baixo. pH 4.2, tem silos péssimos. Tem silos excepcionalmente muito bons. E o Milk 2006, aqui tem que colocar também o Beef Perton. Na média, 1.500 kg de leite por tonelada na matéria seca. Mas tem produtor produzindo 800, quase a metade. A mesma, né? Muito próximo do outro. E tem produtor produzindo quase 500 kg de leite a mais por tonelada de matéria seca. Essa variação aqui, gente, é isso que eu falo. Quando estava todo mundo muito bom, e nós já fizemos várias traduções aí pelos Estados Unidos, a gente falou assim, melhora, aperta mais o parafuso, coloca gestão, produz forragem de qualidade, sincroniza, trabalha com ambiência, diminui a CCS, impacta direitinho a reprodução, diminui o DEL, emprenha as vacas, faz por quê? Não, mas tá por quê? Porque na hora que estiver ruim, você não vai estar perdendo, pelo menos você está empatando. Agora é a hora que está difícil, né? Ok, gente, que é isso aqui, ó.
Né? Começo do coxo, picanha, meio do coxo, contra filé, não, picanha e depois final do coxo, picanha. Eu não quero picanha contra filé, maminha, eu quero sempre a mesma coisa. Eu quero isso aqui, ó, consistência, volume para os animais. 22 horas por dia, um desafio. 22 horas por dia tem que ter comida na frente. Qualidade, comida para o bicho. Olha lá, quantidade, tem comida. Quando eu faço isso, quando a gente faz editoria em fazenda, o leite sobe. Tá? Esse aqui está em libras. O cara não teve nenhum custo a mais. Simplesmente começou a passar para o state e ver o que estava errado. E mandar a amostra para o laboratório para ver quão diferente está. Tá? Falei para vocês, né? A vaca vai no restaurante, no mesmo dia, no mesmo horário, mudou, não vai mais. E essa mensagem de treinamento que é o seguinte, pessoal, em reprodução, em gestão financeira, em gestão da alimentação, em gestão, a palavra-chave que o Dr. Edward Deming deixa para a gente é o seguinte, a palavra-chave é variação, diminua a variação. Uma empresa pode faturar 10 milhões por ano na empresa A e a outra 10 milhões por ano na empresa B. Só que uma fatura 10 milhões no ano em 1 ou 2 meses. Como que aguenta o fluxo de caixa dessa empresa sem dinheiro? E a outra fatura 10 milhões no ano dividido certinho, mês a mês. E aí? A variação da A é muito maior que a variação da B. Foi o que eu falei para vocês. A variação mais importante para o bicho é a comida na frente dele. Então, pensa no ciclo até chegar na frente da vaca. Quando a gente fala de fibra efetiva, até entrar no rumen. Tem que minimizar a variação e tem dinheiro. Tem muito dinheiro aí. 3R Lab, tem uma visão 3R Lab de Labras, toda a amostra recebe código de barras, não tem papel no laboratório. Tá? Todo solo ele é seco e moído. Tem grande parte dos laboratórios que não moem os solos. Isso é péssimo para diminuir custo. Isso não permite a extração de todos os elementos do seu solo. Quando a gente faz a cachimbagem, o pede para dispensar 2 ml, são 2,0 ml e qualquer coisa depois da vírgula. Não é 1,8 até 2,1. É extremamente importante para vocês. Fica armazenado suas amostras. Qualquer rechecagem a gente está lá. Tem laboratório que não agita suas amostras do solo. Precisa agitar e ter tempo, deixar 12 horas, 24 horas para reagir. Ah, eu quero que seja mais. Te faça em 5 dias, em 6 dias, falar, peraí, qual que é o seu processo? Você pode até diminuir o tempo agora, mas o seu laudo vai ser verdadeiro para mim? Ele vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Eu falo para vocês, se for para secar, moer, agitar e trabalhar com precisão, no mínimo 5 dias. Não tem como fazer menos do que isso. Tá? Filtra, tem um laboratório que só decanta, a gente usa um filtro, isso gasta mais gente, gasta mais dinheiro, mas nossa preocupação é com qualidade. E tanto seu solo quanto a ração com suas proteínadas é feito nessa máquina. É um plasma, é uma máquina aí de 500 mil. E ela tem a precisão de ppb em todos esses elementos. Leitura de pH, como isso não tem papel, tudo com código de barras, espectrofotômetro, espectrolímetro também para matéria orgânica, textura, quem quiser fósforo, resina ou outros elementos, análise foliar, nitrogênio. A mesa, ela não vibra, 3R, isso impacta a balança de precisão. E aqui a equipe de solos com o Dr. Francisco, tá? Ele tem doutor em fertilidade de solos, ele que comanda o laboratório. Forragem e água, a mesma coisa, chegou sua amostra, aqui é a bolinha que eu falei, que você faz na propriedade, põe um código de barras. Se for o NIRS, aqui é um NIRS, vai caminhos de NIRS, se for químico, vai caminho de químico. Aqui são as estufas, análise de estratégia do lado direito que eu falei para vocês, análise de fibra, aqui análise de amido, aqui extrator também de nitrogênio, que faz o nitrogênio, que seja o índice de proteína bruta, parte da bancada, e o plasma. Marcelo, quero analisar minha dieta, minha ração, com cálcio, fósforo, potássio, magnésio, vai nessa máquina aí, tá? Para fazer cinzas, que são as múltiplas, e o KPS que eu falei para vocês. Muito importante fazer agora. O KPS tem que fazer uma vez. Pronto, não precisa fazer mais que isso. Ela só tem que diminuir, mas uma vez vai te ajudar. Laboratório, pessoal, infelizmente, como também empresas de minerais e fertilizantes, vocês acham que empresas de minerais têm desafios, né? Fertilizante é muito pior, tem muito mais adulteração. Eu posso comprar um ácido sulfúrico por metade do preço do outro, com a mesma concentração, mas é óbvio que não tem. O hidroxissódio, etc. Então, hoje nós temos um consultor, a gente só tem 2 empresas para comprar reagente, porque essas 2 empresas, nós temos a certificação e a garantia que elas entregam que tem. São mais caras, mas entregam os ácidos. Tudo que é usado no 3R são dessas 2 empresas aí. São mais caros, mas entregam. A Márcia, que inclusive hoje é gestora, está toda a parte administrativa e técnica do laboratório, com a sua equipe. E o mais importante, como disse para vocês, laboratório, procurem selos de certificação. Isso te dá segurança
na amostra que você mandou. A gente tem a taxa de forragem, né? Você quer competir para ver se a sua silagem é boa, concorre a R$10.000. Como que eu participo disso? Fala com o Gustavo que ele vai te ajudar. Um monte de webinar, vai no Instagram, no Facebook, no 3R, tipo assim, você quer ser educado? De graça. Tem alguma coisa que vai te ajudar. E mídias sociais. Então, o 3R é isso, né? A gente faz com o maior prazer vários treinamentos para vocês, para a sua equipe, de dia, de noite, sábado, domingo, porque a gente sabe que o nosso cliente, quanto mais educado tecnicamente ele for, mais ele vai conseguir tomar decisão inteligente, mais ele vai ganhar dinheiro e a roda roda. Quanto mais você roda que você ganha dinheiro, mais você vai fazer análise e o nosso negócio também roda junto, tá? Perguntas. Muito bom, obrigado, Marcelo, estamos à disposição. Tarcísio. Coeficiente de absorção. Qual é o coeficiente de absorção do manganês na forragem? Essa pergunta tá para sair um novo NRC 2001. Cara dos minerais é o Dr. Bill Wise. A gente já trouxe ele no Brasil, inclusive eu fiz a tradução. A gente está falando com ele, perguntando um monte de coisa. O coeficiente de absorção ou a biodisponibilidade dos minerais é a maior caixa preta que existe. É super difícil de determinar. Então, os níveis dos minerais na dieta, ou na forragem, ou no concentrado, é fácil de fazer. Independente se é sulfato, é fácil. Agora, a biodisponibilidade, ou a digestibilidade, né, que se pudesse falar, porque é biodisponibilidade, é uma caixa preta. Aí, experimento fatorial não é simples de falar. E aí, do manganês, vai variar muito. Tem muita coisa por trás disso, tá? Ok? Pessoal, a gente foi respondendo perguntas aí durante o caminho, né? E acabou que a Pereira está aqui. Boa noite, palestra está disponível. Acabou que já deu o horário aqui nosso, finalmente a gente responde no final. Eu queria agradecer a todo mundo aí do Reagro pelo suporte, agradecer o Gustavo também pelo suporte, está desenvolvendo um trabalho excepcional no centro-oeste e no norte do país. Agradecer a todos vocês por estar procurando educação. Acho que é muito importante, a gente faz isso todos os dias e espero que tenha contribuído para que vocês ajudem os clientes de vocês, na maioria das vezes, a ganhar mais dinheiro. Porque senão tudo que a gente falou aqui não serve para bosta nenhuma. Vocês têm que aplicar para que eles ganhem mais dinheiro. Ok? Mês que vem nós estamos aí de novo. Muito obrigado a todos. Tenha um bom dia, muita saúde e fiquem com Deus. Um abraço. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.